Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Salmos, no capítulo 87, no versículo 3, está escrito: maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Estaríamos, porventura, falando de Jerusalém? Jerusalém, porventura, é a cidade santa? Israel, por acaso, é o povo do Senhor? A resposta é um absolutamente não. Quer que eu prove que Jerusalém não é a cidade santa? Pelo menos não a Jerusalém que se encontra lá no Oriente Médio. Até porque no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 22, está escrito: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A cidade santa é a Jerusalém celestial. Nada tem a ver com a Jerusalém que se encontra lá em Israel. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Porventura seria Israel o povo de Deus e Jerusalém a cidade santa, que está manchada com sangue de inocentes? Seria a cidade de Deus, a cidade santa, um país que tem levado guerra e morte desde o princípio da fundação do mundo? É claro que não, meu amigo. Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Da parte de Deus, somente a Jerusalém dos céus, pois a Jerusalém que está aqui no Oriente Médio pertence aos homens. Nada tem a ver com cidade de Deus, nada tem a ver com cidade santa. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, está escrito: porquanto aguardavam alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, o construtor. A cidade que pertence a Deus está nos céus, a Jerusalém celestial, da qual Deus é o edificador, o construtor, o arquiteto, meu amigo. Nada tem a ver com o que foi edificado aqui na terra. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, está escrito: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. A cidade de Deus não é deste mundo. O Israel de Deus nada tem a ver com o Israel que se encontra aqui, neste mundo, lá no Oriente Médio, meu amigo. Pois no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, está escrito: todavia esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Pois somente no reino dos céus, na cidade de Deus, é que habita a justiça. Jerusalém, que está aqui na terra, não pertence ao Senhor. Os filhos de Deus nada têm a ver com as pessoas que estão vivendo, se movendo e existindo neste mundo. Até porque no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 26, está escrito: mas a Jerusalém de cima é livre. Bom, se existe a Jerusalém de cima, é porque também existe a Jerusalém aqui de baixo. E se a de cima é livre, logo podemos entender que aqui de baixo é a escrava do pecado. Neste caso, meu amigo, preste atenção como eu afirmei neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. O povo de Deus nunca guerreou, nunca entrou em batalha, nunca levou guerra, nunca trouxe a morte a seus irmãos. Quem está guerreando sobre esta face da terra são os filhos da carne. Mas está escrito no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Neste caso, podemos entender que o Israel, que é Jerusalém aqui da terra, nada tem a ver com a descrição da verdadeira cidade santa. Pois no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome... Quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? O Israel, que está levando guerra à faixa de Gaza? O Israel que já guerreou e matou os egípcios? O Israel de Deus nada tem a ver com o que está acontecendo aqui na terra. Repito, se o meu povo que se chama pelo meu nome, veja exatamente quem é o povo de Deus
que se chama pelo nome do Criador. Jeremias capítulo 15, versículo 16, disse o profeta: pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Os profetas eram chamados pelo nome de Deus, não o povo de Israel que se encontra sobre esta face da terra. Nisto, repito, podemos entender porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Contudo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é de Deus. O povo que se chama pelo nome de Deus possui o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Deus. Se não pertence a Deus, não é chamado pelo nome do Criador. Nisto podemos entender que os profetas eram chamados pelo nome do Senhor, porque estes possuíam o Espírito de Cristo, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. O Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado dos céus. Nisto podemos entender que somente os profetas eram chamados pelo nome de Deus. Pois, repito, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, está escrito, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Disse Jesus ao povo de Israel aqui da terra: vós sois filhos do diabo. Sim, meu amigo. Esta é a verdade nua e crua. O Israel daqui da terra sempre foi inimigo do Israel dos céus. Até porque no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 39, 40 e 44, está escrito: responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, ao povo de Israel, que se encontra no Oriente Médio, a Jerusalém: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, disse Jesus. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. O Israel aqui da terra é filho do diabo. Diabo é o opositor, o adversário do espírito, que é a carne, pois a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. O Israel aqui da terra, sim, sempre perseguiu os filhos de Deus. Nisto podemos entender porque no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34, disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Como poderia Jerusalém ser a cidade santa, a cidade de Deus, se era justamente Jerusalém que estava matando os filhos de Deus, perseguindo e matando os profetas? Não faria o menor sentido. Nisto podemos entender que a cidade de Deus é a Jerusalém celestial. Nada tem a ver com a nação que se encontra neste mundo, meu amigo, pois o reino de Deus não é dessa terra. Prova disso que no livro de Neemias, capítulo 9, versículos 26, disse o profeta: ainda assim, teimaram em desobedecer e se rebelaram contra Deus, deram as costas para a lei de Deus e mataram os profetas do Senhor. O Israel aqui da terra é uma nação diabólica que perseguiu e matou todos os profetas. O Israel aqui da terra entregou o Filho de Deus para ser crucificado por Roma. Não se engane, meu amigo, de Deus ninguém zomba. O que as igrejas estão afirmando, defendendo o Israel que se encontra lá no Oriente Médio, isso é uma blasfêmia. Aquele Israel nunca foi o povo de Deus. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 7, versículo 52, está escrito que profeta vossos antepassados não perseguiram. Eles assassinaram até mesmo os que anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornaste traidores e assassinos. O Israel aqui da terra se tornou traidor, assassino. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém não é a cidade de Deus, não é esta aqui da terra, somente a Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial, pois a Jerusalém aqui da terra, o Israel dos homens, mataram todos os profetas, um povo traidor e assassino, pois no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 17 a 20, está escrito: pelos seus frutos os conhecereis.
Quais os frutos que evidenciam quem é o Israel, Jerusalém aqui da terra? Me diga. Guerra sobre guerra, assassinatos sobre assassinatos. Todos eles se encontram com as mãos manchadas de sangue. Assassinos, cúmplices da morte dos profetas, na morte de Jesus. Israel, o povo judeu, até hoje não aceita Jesus como sendo filho de Deus. Se há um povo anticristo, é o Israel, a Jerusalém aqui da terra. Pois os filhos da carne são inimigos dos filhos de Deus. Por isso que eles mataram a Jesus, assim como os profetas. Não se engane, meu amigo. Não se deixe levar pela falsa aparência. Nem tudo é o que parece ser. O Israel aqui da terra nunca foi o Israel de Deus. Deus falou através de enigmas, através de mistérios. Como ele mesmo afirmou a Moisés: vê, Moisés, que faças tudo conforme o modelo que te foi revelado no monte. A descrição de Israel aqui da terra é apenas uma sombra. Nada tem a ver com a verdade que se encontra nos céus. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Romanos, capítulo 9, do versículo 6 ao 8, disse Paulo: não que a palavra de Deus haja faltado, preste atenção, porque nem todos que são de Israel são israelitas, meu amigo. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Para você se considerar um israelita, um filho de Deus, é necessário nascer de novo, disse Jesus, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Disse Jesus a Nicodemos, a um mestre de Israel: necessário vos é nascer de novo. Espera aí, mas ele já não era israelita, já não era filho de Deus? Não faria o menor sentido Jesus ter afirmado a um israelita, a um filho de Deus, que era necessário nascer de novo para se tornar filho de Deus. Pois disse Jesus: o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito é que se torna filho de Deus. Por isso, o Israel daqui da terra nunca foi filhos de Deus, nunca foi nação santa, nunca foi o povo do Senhor. O povo do Senhor é aquele que nasce de novo. Aquele que nasce de novo é gerado por Deus, mas o primeiro homem é gerado pela carne. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, disse Paulo, devemos também trazer a imagem do celestial. Você irá se tornar filho de Deus, trará em si a imagem do Criador quando for gerado por Ele. Por isso, aquele que é gerado por Deus se torna um espírito, tal como Deus o é. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 22 a 29, disse Paulo: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era gerado segundo a escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria. Isto é apenas uma metáfora, é apenas um exemplo, uma descrição humana deixada por Deus nas Escrituras. É apenas, repito, uma alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito? E assim é também agora, disse Paulo. Preste atenção. Abraão teve 2 filhos. O primeiro foi gerado pela Agar, pela escrava. Esta escrava é a Jerusalém, que se encontra aqui neste mundo, que é inimigo dos filhos de Deus. Pois a Jerusalém aqui da terra tem perseguido os filhos da Jerusalém do alto. Pois o Israel aqui da terra nunca foi o Israel de Deus. Nunca foi. Repito, o Israel aqui da terra nunca foi o povo de Deus. Pois o povo de Deus é gerado nos céus, não aqui na terra. Disse o apóstolo Paulo: mas a nossa cidadania é dos céus. Pois o apóstolo Paulo, quando nasceu de novo, foi gerado nos céus, não na terra. O que é gerado na terra é a carne e o sangue. O Espírito é gerado nos céus, meu amigo. Todo aquele que nasce de novo
se torna concidadão da Nova Jerusalém. Por isso disse o apóstolo Paulo: mas Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, ele estava muito bem vivo aqui na terra, mas espiritualmente falando, ele já estava assentado com Cristo nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, espiritualmente falando, já estava na Nova Jerusalém, ele já era um concidadão dos céus. Nisto podemos entender que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, não é o povo de Israel que está aqui na terra, que é o povo de Deus. Não é a Jerusalém que está aqui na terra, que é a cidade de Deus, pois a cidade de Deus se encontra nos céus.